Vamos entender o que é o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Apesar de muitas comunidades e crentes pelo mundo afirmarem que praticam esse verdadeiro e genuíno Evangelho, nós vamos provar aqui totalmente o contrário. É claro que o jugo está na razão do conhecimento, e muita gente vai perguntar, nossa, quem é ele para poder dizer isso? Bom, eu sou o cara que 15 anos atrás eu fiz esse vídeo aqui, em que no período a maioria das comunidades, provavelmente protestantes, nem sabiam a diferença entre o Novo e o Velho Testamento. Muitos falavam só em Bíblia e pouco se falava em Evangelho. Portanto, vocês aqui vão ter uma aula em quem tem realmente conhecimento de causa sobre o assunto, tá bom? Deixando em observação que esse assunto será comentado em duas partes. Esse primeiro vídeo entrará no contexto Obras da Lei, que é muito importante para que você possa discernir no contexto final o que é realmente o Evangelho, tá bom? Existe uma linha interpretativa teológica moderna que se baseia num contexto supostamente moderno, ao qual o apóstolo Paulo teria usado de forma unânime nas suas cartas, afirmando que nenhuma alma se justificaria pelas obras da lei. Nesse contexto, segue um raciocínio que se diz basicamente assim: em Cristo iniciou-se a necessidade de obras, em outros apóstolos também, mas quando chega em Paulo, teria dado uma revolução aí no Espírito Santo e ele mudaria todo o contexto, afirmando que obras não valeriam de nada, somente acreditar em Cristo e ponto, e acabou. Digo em unânime porque você não vê essa referência a obras da lei nem no Velho Testamento, nem em outros livros do Novo Testamento. E aqui a gente vai corrigir totalmente esse erro histórico sobre esse termo. O que a gente tem que entender naqueles dias é que Moisés ele tinha uma grande responsabilidade, guiar uma nova nação de acordo com novos contextos religiosos diferenciados de outros povos. Mas no contexto estrutural e político, deveria ser como qualquer outra, até mesmo como uma estrutura nacionalista com suas defesas. Por quê? Porque se fosse fraco, sucumbiria por outras nações mais turbulentas e bárbaras. Nesse contexto, é muito normal você ler o Velho Testamento e ver leis até de escravização. A gente tem que entender que Moisés criou diversas leis nesse contexto, tanto civis e como religiosas. É muito normal você entender a exclamação de muitos judeus até hoje afirmarem que precisam cumprirem 613 leis. Para nós cristãos, essas leis não são divinas, não são de Deus, são leis humanas, tá bom? As leis divinas, temporalmente, estavam nos 10 mandamentos. Com o tempo, essas leis humanas passaram a ser aperfeiçoadas, comentadas pelos ditos sábios e descritas, popularmente como tradição oral. No século III, século IV, antes de Cristo, essas leis passaram a ter um termo mais popular, como se fosse uma espécie de gíria, chamada de obras da lei. A gente passa a entender isso a partir de um documento encontrado entre os pergaminhos do Mar Morto, chamado de Cartas Elárquicas, que é um conjunto de tradições e regras do judaísmo, tá bom? E desse período em diante, eles passaram já a organizar esse conjunto de regras e leis na literatura, a qual conhecemos como os Talmudes. E nisso inclui também a Gemara, a Mishnah, são tudo conjunto de tradições e crenças do povo judeu. E todos esses contextos são obras da lei. Então a gente percebe o quê? Paulo nunca contrariou Jesus, porque quando ele usa o termo obras da lei, ele está falando em tradições do judaísmo. Ele não está falando das boas obras ao qual ele tanto sancionou, coincidindo com o próprio Cristo e outros apóstolos. Essa confusão sistemática sobre obras da lei e as leis eternas divinas também parece que foi enfrentada no período antediluviano. A gente tem essa informação quando a gente lê o segundo livro de Enoque, também conhecido como Os Segredos de Enoque. Segundo essa obra, semelhante também ao povo judeu da época de Jesus, eles tinham esquecido sobre as leis divinas ou se perdido com o tempo. Então Deus incube a Enoque a lembrar o povo das leis morais divinas, colocando até mesmo o próprio Miguel ao seu lado nesse trabalho. E sobre o contexto das tradições é escrito assim: quando o Senhor pede pão, ou vela, ou gado, ou qualquer outro sacrifício, isso não é nada. Mas Deus pede corações puros, com isso somente quer testar o coração do homem. Segredos de Enoque 45.3. De como um governante terreno não aceita do homem presentes execráveis e sujos, assim também Deus não pode aceitá-los, com maior razão, mas rejeita-os com raiva. Segredos de Enoque 46.1. Observação: presentes sujos. Fato ocorrido com o povo de Israel em que seus ritos, representando presentes, foi negado por Deus, estavam em corrupção, e as mãos sujas de sangue por diversos crimes, representando os presentes sujos, descrito em Isaías 1. Vocês perceberam? As tradições não valem de nada diante de Deus. Ele permite, muitas vezes aceita, como uma questão temporal diante de um período, ao qual está inserido certos tipos de sociedade humana, muitas vezes diante da falta da sua evolução, não podendo compreender coisas mais espirituais. Mas num contexto geral, independente das religiões, seja católica, evangélica, candomblessista, umbandista, seja taoísta, seja budista, todas essas estão no mesmo patamar de igualdade, quer aceitem isso ou não. O que sempre valeu e sempre vai valer são as leis morais divinas. E não é à toa que Enoque passou a escrever muitas delas, deixando para o povo daquela geração. Então fica aqui essa primeira parte desse estudo, e no outro a gente vai entrar fundo sobre o que são as leis morais e eternas divinas. Se você gostou do vídeo, te acrescentou, dê like, compartilhe para que outras pessoas saibam diante da importância desse assunto. Meu nome é Walter J. Moen, sou espírita, kardecista e universalista, administrador dos blogs Era de Aquário 2036.com.br e no espalhagemiguel.com.br. Fique com Deus e até o próximo vídeo.